Olá, meus alunos. Nessa videoaula eu gostaria de estabelecer uma distinção e uma relação entre filosofia e as demais áreas do conhecimento humano. Ora, quais são as demais áreas do conhecimento humano? São as religiões, as artes, as ciências e as técnicas ou tecnologias. Comecemos então pelas religiões, dizendo que as religiões são saberes de salvação. Por quê? Porque as religiões têm uma preocupação com a destinação transcendente ou imanente da vida humana. Preocupe-se com a sua salvação da alma, via de regra. As religiões fundam-se sobre um saber dogmático, isto é, os fiéis precisam acreditar em verdades inquestionáveis. Toda e qualquer religião funda-se, portanto, sobre uma crença. O que é uma crença senão uma verdade indubitável, inquestionável? Ora, a filosofia é justamente o contrário, um saber crítico e questionador. A filosofia, diferente da religião, portanto, indaga: por que a religião existe? Que razões eu tenho para continuar acreditando na existência de Deus? Foram os homens que instituíram a religião? Foi Deus quem criou o homem? Ou terá sido o homem o criador da divindade ou das divindades? A religião, para a filosofia, é um objeto de estudo. Existe uma disciplina chamada filosofia da religião, em que os filósofos buscam indagar os fundamentos da religião, a fim de poder justificá-la de alguma maneira. As artes instituem saberes de invenção, constituem saberes de criação do espírito humano, tanto do ponto de vista das artes materiais como das artes imateriais. Ou seja, as artes suscitam no ser humano a sensibilidade estética, o juízo do gosto. As artes têm a ver com a materialização, com a objetificação do belo. Todo artista quer traduzir a beleza, seja na música, numa escultura, na literatura, num romance. Ora, a filosofia indaga: o que é o belo? Qual é a natureza da beleza? A beleza existe em si? Nas coisas? O belo está em quem aprecia, em quem ouve uma música, ou na própria música? A beleza é objetiva ou subjetiva? Dito de outra maneira, as artes constituem para a filosofia um objeto de estudo. Existe uma disciplina chamada filosofia da arte ou estética, cujo propósito é investigar os fundamentos das artes, a fim de justificá-las. A ciência, ou, no plural, as ciências, constituem um saber de explicação. As ciências se ocupam da realidade, visam explicar a realidade, sejam as ciências naturais, que visam explicar os fenômenos naturais, sejam as ciências ditas humanas ou sociais, que visam explicar a natureza humana e social. Toda ciência visa, de alguma maneira, compreender a realidade, ou melhor, entender o que se passa na realidade mediante leis causais, mediante a relação de causa e efeito. São os filósofos que indagam, entretanto, o que é uma lei, o que é a relação de causa e efeito, o que é a verdade, o que é um fenômeno. E, em último caso, em última instância, indagam os filósofos: o que é a própria ciência? O que é a ciência? Ou seja, a pergunta o que é a ciência ou o que é a verdade científica não é uma questão para os cientistas. A pergunta o que é a ciência não é uma pergunta científica. Ou seja, é uma pergunta que vem da região dos filósofos. Para isso existe uma disciplina na filosofia chamada filosofia da ciência ou epistemologia, que se ocupa diretamente dos fundamentos da ciência. Os filósofos da ciência investigam a natureza do conhecimento científico,
a fim de distingui-lo de todos os outros tipos de conhecimento e a fim de mostrar a sua dependência epistemológica da filosofia. E por fim, as técnicas, ou a tecnologia, de um modo geral. As técnicas são saberes também, porém, são saberes de produção. É pelas técnicas que o homem consegue produzir algo útil para a sua vida prática. Pelas técnicas ou pelas tecnologias que nós temos à nossa disposição, nós produzimos meios que tornam a nossa vida mais cômoda ou aprazível, mais confortável. As técnicas são as mais diversas, as tecnologias são as mais distintas. Elas são meios necessários para tornar, como disse há pouco, a nossa vida mais cômoda e confortável. Mas os filósofos indagam: o que é o útil, dado que as tecnologias produzem supostamente aquilo que é útil à vida? O que é útil? Útil para quem? Quais são os critérios que nós temos para distinguir o que é útil do que é inútil? Quando algo é útil ou inútil? Ou por que algo é útil ou inútil? O que é mais útil? Um utensílio, um instrumento, um equipamento, uma máquina ou a verdade? No fim das contas, o filósofo lança perguntas, questões que os técnicos, os engenheiros não podem responder. Para tanto, existe uma disciplina chamada filosofia da técnica ou da tecnologia, que, ligado ou atrelada à filosofia da ciência, pode render bons frutos filosóficos. Ou seja, a filosofia investiga de modo transdisciplinar todas as áreas do conhecimento.